Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter então a nossa aula de áreas de quadriláteros. Vamos lá então? Antes que a gente comece a trabalhar com as áreas propriamente dito, nós vamos dar uma passeada, uma revisitada nas unidades de medidas. Que vocês já aprenderam, inclusive, onde o metro é considerado dentro do Sistema Internacional de Medida a unidade básica, ou seja, a unidade padrão. E dentro desse contexto nós temos isso aqui, ó, uma régua. Essa régua que contém as outras unidades de medida, seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, por exemplo, à direita do metro nós vamos ter o decímetro, o centímetro e o milímetro. Já à esquerda da unidade padrão metro, nós vamos ter o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Mas como que funciona esta régua? Vocês lembram? Bem, se nós nos deslocarmos para a direita, vamos ter que multiplicar por 10 a cada unidade que nós nos deslocarmos. Se nós nos deslocarmos para a esquerda, então nós vamos ter que dividir por 10 cada unidade que nós nos deslocarmos. Mas, professor, como que funciona isso? É um tanto abstrato. Bem, alguns exemplos vão nos ajudar. Por exemplo, nós sabemos que 3 metros é igual a 30 decímetros. Como que funcionou isso aqui bem? Eu tenho 3 metros aqui. Eu vou me deslocar para a direita uma casa. Então, eu vou pegar os 3 metros e vou multiplicar por 10, ou seja, 30 decímetros. Se eu quiser transformar 2 metros em centímetros, nós vamos ter que nos deslocar para a direita 2 casas. Então, nós vamos ter que multiplicar o 2 metros por 10 vezes 10, ou seja, 10 vezes 10, 100. Pegamos 2 metros e multiplicamos por 100, 200 centímetros. Entenderam? Próximo exemplo, eu tenho 4 metros. Agora eu quero transformar 4 metros em milímetros. Então, quantas casas nós vamos nos deslocar para a direita? Nós vamos nos deslocar uma casa, 2, 3. Então, nós vamos ter que multiplicar em cada casa vezes 10. Então, é vezes 10 aqui, vezes 10 aqui, vezes 10 aqui. Ou seja, 1.000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. Ou seja, 4 metros é igual a 4.000 milímetros. Ok? Outro exemplo, olha só, agora com vírgula. Eu tenho 1,2 quilômetros e eu quero transformar em metro. Então, de novo, nós vamos nos deslocar ainda para a direita. Quantas casas? Uma casa, 2, 3. Então, nós vamos ter que pegar esses 1,2 quilômetros e multiplicar por 1.000. Então, deslocando a vírgula aqui, ó, 3 casas, nós chegamos a 1.200 metros. Tudo bem? Agora vamos ver alguns exemplos para a esquerda, ao contrário. Por exemplo, eu tenho 5 metros e quero transformar em quilômetros. Então, nós estamos nos deslocando novamente 3 casas para a esquerda. Então, nós vamos dividir a cada casa por 10. Então, se eu dividir aqui por 10, fica dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1.000. Então, 5 metros é igual a 0,005 quilômetros. Tudo bem? Eu peguei o 5 e dividi por 1.000. Nós vamos ter 3 casas decimais. Adiante, 200 centímetros agora, ó. E eu quero transformar em metro, então eu estou indo para a esquerda. Então, a cada casa para a esquerda, eu preciso dividir por 10. Então, eu divido por 10 de novo, ou seja, divido por 100. Então, 200 centímetros equivalem a 2 metros, beleza? Bem, isso aqui foi só uma breve revisão de algumas unidades de medidas, tudo bem? Vamos agora para as áreas dos quadriláteros. Primeira área. Área do quadrado. Quadrado, vocês já sabem que é aquele quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos, 4 lados iguais e 4 ângulos internos. Esta figura charmosa, elegante. Então, todas as medidas são iguais. Nós chamamos de L. Bem, a área, revisão, é igual a lado ao quadrado. Tudo bem? Próxima área. A área do retângulo. Retângulo é parente do quadrado, né? Só que você não tem mais 4 lados iguais, você tem 2 pares de lados iguais. E para você calcular a área de um retângulo como este, basta você fazer o quê? Base vezes altura. Ou seja, multiplica a base pela altura. Tudo bem? Fácil, né? Próxima área. A área do paralelogramo. Quem é o paralelogramo? O paralelogramo é isto daqui, ó. Na verdade, o paralelogramo é uma classe de quadriláteros, tá? Que isso vocês vão ver mais adiante. Então, um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos é denominado paralelogramo. Então, nós temos essa figura bonitinha. Quais são os elementos dessa figura? Nós temos uma base e uma altura.
sempre a altura deverá ser perpendicular em relação à base que você está considerando, tá? Que neste caso nós simbolizamos a altura h. Então, para você calcular a área de um paralelogramo, basta você multiplicar novamente base vezes altura, tudo bem? Próxima questão, próxima figurinha. A figurinha do trapézio. O trapézio é esta figurinha onde você tem, é um quadrilátero, evidentemente, que possui apenas dois lados paralelos, no qual nós chamamos de base. Apenas dois lados paralelos. E os outros dois lados, eles não são paralelos. Esta é a figura chamada de trapézio. Novamente, a distância entre essas duas bases, a base maior, B maiúsculo, e a base menor, B minúsculo, nós chamamos de altura. Percebam, novamente, 90 graus. A fórmula da área de um trapézio é um pouco diferente, tá? Essa fórmula grandinha aqui, ó, base maior mais base menor, vezes altura, tudo dividido por 2. Tudo bem? Cuidem com a matemática básica aqui, tá? Se possível, primeiro resolvam dentro do parênteses e depois façam a multiplicação. E no final, divida por 2 se você quiser, beleza? No caso, pode ser dividido por 2 no final ou antes, se você conseguir simplificar o h com 2, tá? Uma ideia aqui de cálculo para vocês. Mas além da área do trapézio, eu quero trazer também para vocês a base média do trapézio. Isso aqui é um extra, tá, pessoal? Mas é legal vocês já conhecerem uma parte básica da geometria plana. O que é a base média do trapézio? A base média do trapézio é exatamente este segmento BM aqui, ó, que ele está localizado exatamente nos pontos médios de cada lado não paralelo ao trapézio. Então, por exemplo, no primeiro lado não paralelo, eu localizei o M1, que é o seu ponto médio. No segundo lado não paralelo, eu localizei o M2, que é o outro ponto médio deste lado, ok? Agora, se nós unirmos esses dois pontos médios, nós vamos medir a base média deste trapézio, que algebricamente é igual à média aritmética das duas bases, ou seja, eu somo a base maior com a base menor e divido por 2. Eu vou encontrar um número aqui. Este número é exatamente o comprimento deste segmento aqui, ok? É interessante vocês conhecerem isso, tá, gente? É uma parte da geometria básica, conforme eu falei, beleza? Agora, a área do losango. A área do losango é outro quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos e 4 lados iguais. Olha só, é a figura que está na bandeira do Brasil. O que nós identificamos neste losango? Primeiro, nós temos duas diagonais. A diagonal maior, representada aqui pela letra D maiúscula, e a diagonal menor, representada pela letra D minúscula. Não esqueça, o losango tem todos os lados iguais. O que é interessante é que essas duas diagonais, elas se cruzam ao meio e são perpendiculares entre si. Então, a partir daí, vou dar uma dica para vocês. Olha quantos triângulos retângulos nós temos. Nós temos 4 triângulos retângulos idênticos. E é claro, nono ano falou em triângulo retângulo, você lembra de Pitágoras. Então fica a dica aqui para ti, tá, meu querido? Você pode utilizar Pitágoras dentro do losango muitas vezes. A área do losango é dada por esta fórmula, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Respira fundo, respira fundo. Tudo bem até aí? Bem, a nossa aula de hoje é tranquila, tá, pessoal? Porque ela vai envolver exatamente essas áreas que nós acabamos de ver, junto com algumas unidades de medida. Então, para que a gente consiga entender melhor o assunto, vamos fazer alguns exercícios? Bem, alguns exemplos resolvidos. Determine a área das seguintes figuras. Primeira figurinha, olha só que coisa difícil, é um quadrado. Qual é a área de um quadrado? Qual é a fórmula que determina a área de um quadrado? Muito bem, lado ao quadrado. Nós podemos perceber que os lados, e aqui nós vamos ter que ter uma atenção, tá? Nós podemos perceber que o lado aqui, galera, ele tem as mesmas unidades de comprimento, ou seja, centímetro e centímetro. Então, a partir daí, eu posso utilizar esta fórmula. Então, lado ao quadrado ficará 5 ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado é igual a 25. A área deste quadrado de lado 5 centímetros é igual a 25 centímetros quadrados. Vamos para um próximo exemplo. Qual é essa figura? Um retângulo. Percebam os lados. Nós temos centímetros misturado com metro. Não presta. Nós vamos ter que voltar lá na primeira parte da aula e utilizar aquela régua para transformar uma das duas medidas. Você escolhe. Bem, nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura.
e vamos ter que transformar uma dessas duas medidas. Fica mais fácil a gente transformar o centímetro. 300 centímetros equivalem a 3 metros. Agora sim eu posso determinar a área deste retângulo, de base 3 metros e altura 0,5 metros, fazendo para isto base vezes altura, no qual nós chegamos a um resultado, área igual a 1,5 metros quadrados. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para um próximo exemplo. O exemplo agora é de um paralelogramo, de um trapézio. E o que chama a tua atenção nesse trapézio? Olha só essas raízes, estes radicais. Incrível, né? Nós sabemos que para calcular a área de um trapézio, nós vamos ter que utilizar esta fórmula. Somar as duas bases, base maior mais base menor, multiplicar o resultado pela altura, que neste caso é raiz quadrada de 27, e depois tudo dividir por 2. Bem, as unidades já são iguais, milímetro, milímetro e milímetro. Mas, gente, antes de a gente colocar essas informações na fórmula, galera, vamos ter que mexer nesses radicais. Vocês lembram com certeza das aulas do chefe. Então, dá uma olhadinha aí, ó. Base menor, raiz quadrada de 12. Se nós decompormos 12, nós vamos encontrar 2 ao quadrado vezes 3. Utilizando as propriedades de radicais, conseguimos extrair este 2 de dentro da raiz e ele ficará 2 raiz de 3. Entenderam? Lembram disso? Qual é a altura? A altura é a raiz quadrada de 27. Novamente, vamos ter que decompor em fatores primos. 3 ao quadrado vezes 3. Ou seja, podemos extrair este 3 da raiz e ele ficará lá fora como sendo, tirando o quadrado, evidente, né? Utilizando as propriedades de radicais, ele ficará 3 raiz de 3, ou seja, a altura é igual a 3 raiz de 3. E perceba o que vai acontecer com a base maior, 75. Também vamos decompor 5 ao quadrado vezes 3. O 5 tem o expoente igual ao índice, então ele sai da raiz sem o expoente, ficando 5 raiz de 3. Respira, uma boa revisãozinha daquelas propriedades gigantescas que vocês aprenderam dentro da radiciação. A partir disto daqui, ó, destes novos resultados, desta nova escrita, nós vamos substituir na fórmula. Então, nós temos aqui como base maior 5 raiz de 3, base menor 2 raiz de 3 e altura 3 raiz de 3. Tudo dividido por 2. Vocês lembram daquelas propriedades operatórias de radiciação? Soma de radicais semelhantes? Nós só podemos somar radicais se eles forem idênticos. Então, eu posso somar dentro do parênteses. 5 laranjinhas mais 2 laranjinhas é igual a 7 laranjinhas, ou seja, 7 raiz de 3. E depois nós temos uma multiplicação de radicais de mesmo índice. Então, o que diz a propriedade? Nós multiplicamos radicais de mesmo índice de que forma? Número de dentro vezes número de dentro. Ou seja, nós vamos ter aqui 7 vezes 3, 21. E lá dentro, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Entenderam? Então, agora nós finalizamos o cálculo a partir destes resultados aqui. Ok? Então, essa questão eu trouxe em especial para vocês, para a gente recordar aquelas propriedades daquele assunto que vocês já trabalharam, que são os radicais, ou seja, radiciação. Beleza? Resultado final, área igual a 31,5 milímetros quadrados. Maravilhoso! Gente, aula tranquila, tranquila, tranquila. Eu acredito que vocês não terão dificuldades para resolver os exercícios e nós voltamos na nossa próxima aula, semana que vem. Um grande abraço para vocês e até a próxima.